Isso. A página é 88, né? Ética pastoral, é verdade, desculpa. Não, mas está escrito o título, é por isso que eu falei 88, que o título está lá, Ética Pastoral, na página 88, mas de fato o conteúdo começa na 89. Vamos ler um texto bíblico para que a gente possa introduzir essa matéria. Falando em ética pastoral, nada melhor do que uma carta pastoral, né? Que é a carta que Paulo escreve ao jovem pastor, presbítero na igreja de Éfeso, Timóteo, no capítulo 4, versículos de número 11 até o verso de número 16. Vamos fazer essa leitura para a gente dar um pontapé inicial aqui no tema, no assunto, e começando inclusive pela abordagem do texto, né, bíblico. Então, 1 a Timóteo, capítulo 4, verso de número 11 até o 16, diz assim o texto bíblico: Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Esse texto, então, que Paulo recomenda ao jovem pastor, para que ele tenha algumas atitudes, né, para que ele crie algum hábito na vida dele e assim tenha um comportamento que venha honrar o nome de Cristo, que ele possa, por esse comportamento, ser exemplo, né, para os demais, porque na verdade ele é um líder naquela igreja, naquela região. Olha, eu não, assim, quando a gente vai falar de idade, Erickson, é bem complicado a gente ser assertivo. Eu não acredito que ele era tão jovem assim, né? Porque assim, se a gente falar de 30 anos, uma pessoa de 30 anos, naquele contexto era considerado um jovem, naquele contexto cultural. Por exemplo, o próprio Jesus, quando ele surgiu lá com 30 anos, ele era um garotão, em relação à posição que ele tinha, que era de um mestre. Então um mestre com 30 anos era quase que impossível, não era impossível, mas era muito raro, né? Uma pessoa com aquela posição com 30 anos. Então, assim, nesse contexto, 19 eu acho exagero. Eu posso aí arriscar, como muitos comentaristas dizem, 30 anos. Então, com 30 anos é bem possível que Timóteo tinha 30 anos, tá? Mesmo porque o próprio sacerdote, ele entrava no exercício ministerial do sacerdócio com 25 anos de idade. Era 25 anos, ele ingressava oficialmente no sacerdócio. Isso está escrito lá no Antigo Testamento. E aí se aposentava com 50 anos, ou seja, com 25 anos de exercício ministerial, ele também deixava o sacerdócio, né? Então aí a gente tem uma média, 25, 30 anos, mais ou menos isso aí. Então é bem provável que Timóteo, ele tinha aí seus 25 anos. Foi Paulo Júnior, eu acho, falando, ele era novão. Não, então, o que eu digo, 25, 30 anos, naquele contexto, era muito novo pela ocupação que ele tinha. Tanto é que presbítero, a palavra presbítero, ela, quando a gente busca na raiz do termo mesmo, né? O presbúteros, o sentido, o significado dessa palavra, a expressão conceitual, é aquele que recebe honra que seria dado apenas ao ancião. Então seria essa a ideia da palavra, aquele que recebe honra que seria dado ao ancião. Então necessariamente o presbítero, ele era um pastor, não porque ele era um ancião, mas tinha a honra de um ancião, mesmo sendo jovem. E é por isso, inclusive, faz sentido a recomendação de Paulo em 1 Timóteo 4 e 12 aí. Diego, você que não pegou a leitura, 1 Timóteo 4 e 12, né? Aí faz sentido, inclusive, quando o Timóteo ele diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade, né? Porque de fato estavam, aí sim os comentaristas já dizem isso, que estavam desprezando Timóteo como líder, os mais velhos, por conta dele ser um jovem, né? Então ele tinha lá e pastoreava pessoas que eram bem mais velhas do que ele,
Então, havia aí, às vezes, essa questão de não quererem aceitar a sua liderança. E aí Paulo dá essa recomendação. Você não deve ser desprezado na sua mocidade, pelo seu exemplo, né, dos fiéis, na palavra, no tratamento, no amor, na disposição, na fé, na sua pureza, na sua sinceridade. Como que você vai adquirir isso? Quando você também lê, quando você ensinar, tiver a postura de um ensinador, uma postura de uma pessoa que é dedicada, né, na leitura, se ocupando nessas coisas, tendo cuidado da sua conduta, da doutrina. Então, Paulo foi dando recomendações a esse jovem pastor, né, que era o presbítero aqui, mas que tinha a honra de um ancião. Por isso que é chamado de presbítero. Foi dado por imposição de mãos, né? Isso. Aí era a ordenação. Depois você me explica isso no intervalo? Aliás, não posso até falar agora, faz parte. Não é que era, continua sendo. A igreja protestante, ela ordena os seus ministros através da imposição das mãos. Então é uma prática bíblica, né, até hoje. Si, o dom que lhe foi dado por mensagem profética. Isso. Com a imposição de mãos dos presbíteros. O que possivelmente aconteceu aqui no caso do Timóteo é que alguém, na ocasião para ser, para ordená-lo, alguém, né, foi usado por Deus numa mensagem profética e aí confirmou a sua chamada e os presbíteros impuseram as mãos sobre ele, que é uma prática da igreja cristã. Da Batista, não é? A Batista faz bastante isso, não é? A igreja protestante faz isso, Verão. A igreja protestante, as principais, né, as mais tradicionais que eu digo assim, aquelas que têm um ensinamento razoável. Eu tinha visto um cara dando aula, aquele Batista, que é bastante famoso, qual é o nome dele? Graconato. Sim. Falando sobre a imposição de mãos. Não é só ele, não é só a Batista. A igreja cristã, protestante, evangélica faz isso. Só não faz essas daí que se perderam, os neopentecostais, que derrama óleo e aquela coisa toda. Assim, mas não é uma prática bíblica neotestamentária. A igreja evangélica protestante no Brasil, tradicionalmente, né, falando, ela ordena os seus ministros, os seus oficiais, através da imposição das mãos dos presbíteros, que são os pastores, mesma coisa. Então, essa é uma postura. Se tem uma ou outra que faz, porque no Brasil é complicado a gente falar de igreja, né? Porque tem igreja de tudo quanto é jeito, tudo quanto é gosto, tudo quanto é prática. Mas eu estou falando da igreja, estou pegando as principais aí, aquelas mais raiz, né? Então, igreja até, sei lá, de um século para trás, agora de 3, 4 décadas para cá, descambou tudo, né, irmão? Aí a gente fica complicado. Mas assim, essa é a prática bíblica, tá bom? Então isso que aconteceu no caso de Timóteo, e essa é a prática bíblica, e a gente vai falar inclusive da postura, do comportamento, né? De como lidar com toda essa questão sobre ética pastoral. Embora o termo seja ética pastoral, mas se aplica a todos nós, porque a ética pastoral também é ética cristã, que serve a todo discípulo, né? É claro que a gente vai lidar com algumas questões mais direcionadas ao exercício pastoral, mas a ética vale para todos nós, tá bom, irmão? A palavra ética, ela se origina do grego, né, ethos, E-T-H-O-S, ethos. Tem várias designações dessa palavra ethos, né? Mas aqui eu fiz uma anotação, até vocês vão achar uma variante lá, etiqueta, né, que vem de etiqueta. O que é uma etiqueta, irmãos? Não estou falando de roupa, estou falando de comportamento. Etiquetas são pequenas éticas, né? Então são comportamentos, né? Vários comportamentozinhos, assim, que eles são regras que vão orientar ou organizar um certo ambiente ou cerimônia, etc. Então eu coloquei aqui que a palavra ética origina-se do grego ethos, com o significado de conjunto de princípios e regras. Se vocês quiserem anotar, isso é importante. Conjunto de princípios e regras para proteger uma convivência harmoniosa. Então, o que seria uma ética? Ética seria um conjunto de regras e princípios, tá certo? Para estabelecer uma convivência harmoniosa. Então, isso seria ética. E aí nós temos ética, conjunto de regras e princípios para proteger uma convivência harmoniosa. Obrigado. Então isso seria ética. É um conjunto de regras e princípios. São normas que são estabelecidas
para que você crie, para que você proteja, né, um ambiente, uma convivência coletiva, e aí que seja harmonioso aquilo. Ética tem várias definições, como por exemplo, a inteligência compartilhada para o bem comum. Eu acho muito interessante também isso. Então, ética também pode ser definida como inteligência compartilhada para um bem comum. A palavra ethos, o seu significado, vai falar do habitat humano mesmo, né? Da convivência, da casa, de onde vem a palavra teto. Então, ethos, teto, arquiteto, né? Por exemplo, aquele que principia a casa, habitação, teto, casa que nos protege. Então, o significado vai por aí, por esse lado. É algo que protege o ser humano. É algo que abriga o ser humano de estar desprotegido, tá certo? Pelas regras. As regras, irmãos, ela, infelizmente, na nossa sociedade é visto como algo ruim, né? Como, por exemplo, quando a gente pega o Antigo Testamento, principalmente, tinha um monte de regras. Por que Deus estabelece tudo aquilo? Porque o ser humano não tinha a revelação que nós temos hoje no Novo Testamento. Não tinha o Espírito Santo aplicando aquilo como nós temos hoje. Então Deus estava pelas regras colocando cercas. Agora essas cercas, né, como a sociedade vê hoje, são ruins porque prende, limita as pessoas. Mas as cercas de Deus têm o intuito de proteger as pessoas para que elas não ultrapassem aquilo e caiam no abismo. Ou saia de uma área de proteção. Então por que Deus ordena isso, isso e aquilo? Porque Deus sabe, se a pessoa ela for além daquilo, ela vai ser prejudicada na vida. Então as regras é para um bem comum, né? As regras é para proteger a vida, é para proteger a pessoa. As regras, na verdade, elas são benéficas. Agora, lógico, a gente está falando no âmbito geral. Aí a gente vai ter que ver se todas as regras, né, que a gente convive, se de fato são boas, se de fato são mesmo aí éticas. Nem toda regra é ética, tem regra que é antiética. Porque não existe uma pessoa... O que é uma antiética? Não é uma não ética. Não é porque não existe uma não ética. Existe uma regra que é contrário à ética. Então é por isso que é uma pessoa antiética. Ela tem uma ética. É que a ética dela é contrária à ética. Entendeu? Então seria esse sentido, né? Essa pessoa é antiética, ela não tem ética, não tem regra. Não, ela é contrária à ética. Ela tem uma regra. De repente a pessoa rouba. Isso é antiético. Não é? Mas a regra dela é roubar. Então ela tem uma ética. Querendo não tem. Hã? Querendo não, mas tem, lógico que tem. Não tem. É igual a pessoa fala assim, toda regra tem uma exceção. Mas isso já é uma regra. Se você fala toda regra tem uma exceção, isso é uma regra. se torna uma regra. Não é? Então a gente precisa entender tudo isso aí. Bom, amados, então, só para definir ética, seria, né, o conjunto de princípios e regras para proteger, tá certo? Uma convivência harmoniosa. Então, quando se quebra essas regras, a harmonia, irmão, deixa de existir, não é? Se nós temos uma ética aqui, a ética nossa, de repente, é que você não converse com o aluno do lado porque você vai atrapalhar a elocução do professor. Quando isso é quebrado, desarmoniza o ambiente, né? Quando, de repente, uma pessoa... Nós temos uma ética. A ética nossa... Estou dando suposições, tá? A ética nossa é quem chegue atrasado, procure um lugar e não saia cumprimentando todo mundo, porque senão tira a atenção e ainda atrapalha o andamento da aula, né? Então, chegou atrasado. Isso serve, inclusive, para aquelas pessoas que elas chegam atrasadas no culto e são os oficiais e estão em destaque, né? Geralmente, as nossas igrejas são... A minha não, mas a maioria, né? De vocês, elas têm lá um chamado altar, e onde tem um bocado de obreiro, né? Então a pessoa chega atrasada e quer cumprimentar os 358 obreiros que tem ali. Então imagina só, vai desarmonizando, fica feio o layout, né? Vai bagunçando o negócio. Então assim, são comportamentos que eles vão harmonizar essa convivência ou desarmonizar quando não é seguido a ética, né? Então a gente precisa entender tudo isso aí, irmãos. Tem um texto lá em 2 Reis, que eu não vou me lembrar agora, não vou me lembrar mesmo, e está inclusive na introdução de uma apostila que eu fiz, que eu elaborei para formação dos diáconos. Eu acho que alguns dos irmãos deve ter, não Nessi deve ter essa apostila minha. E o que acontece? Eu coloco justamente esse texto, né, de 2 Reis, não me lembro exatamente agora, e eu trago aquela passagem que quando a rainha de Sabá veio ver o Salomão,
e ela começou a observar como que era o comportamento de todos os servos de Salomão, a forma como eles se vestiam, a maneira como que eles subiam a rampa do palácio, como que eles lidavam um com o outro, como que eles organizavam a mobília, tudo isso. Ela foi ficando maravilhada de toda aquela ética, de toda aquela organização. Aquilo glorificou o nome de Deus. Então a gente entende que o nosso comportamento, né, a nossa ética também honra a Deus, glorifica a Deus. É tão bonito quando você vê uma pessoa que ela é ética, ela tem um comportamento, ela sabe se comportar de uma maneira a respeitar o ambiente, não é? Quando eu vou dar homilética, eu não sei se eu dei para vocês homilética, ainda não, né? Não, né? Mesmo os antigos, ainda não. Acho que não. E o que acontece? Muitas vezes eu já cometi esse erro. Algumas vezes, não cometo mais. Pelo menos eu procuro não cometer mais. Que é assim, a pessoa me convidava para ministrar em uma igreja. A igreja lá, os caras usam terno, gravata, todo mundo, obreiro, né? Aí lá eu lá, fala, não gosto de gravata, não gosto de terno. Aí eu lá às vezes falo, bom, tá bom, vou de terno, mas vou sem gravata. Aí eu olhava lá e via que ficava assim, meia dúzia olhando, né? O pessoal e tal. E eu falei, caramba, eu não posso fazer isso, não é? Eu não sou maior do que a tradição daquele lugar. Eu não sou maior do que aquela denominação. Eu não sou maior do que aquele coletivo. Eu não sou maior. Então eu preciso me adequar àquela ética. Se eu aceitei ir ali, então eu preciso me adequar àquele ambiente, né? É claro que de vez em quando, ainda assim, por conhecer e para os irmãos já me conhecer, então é tranquilo. Então já há uma harmonia entre nós. Se eu for, eu sei que eu não causo desarmonia. Mas em outro lugar, eu sei que eu preciso fazer isso, né? Eu não sou maior, então, do que o ambiente. A gente precisa entender isso. Que o ambiente, a harmonia precisa ser respeitada. Se eu frequento aquele ambiente, se eu fui convidado para aquele ambiente, se eu conheço aquele ambiente, então eu preciso me adequar. Não vou querer lá e desarmonizar o negócio, né? Ainda que para mim, talvez aquilo... Essa regra para mim não tem nada a ver, tá bom, mas respeita o ambiente. Isso é exigido, por exemplo, no tribunal, né? Vai conversar no tribunal, vai você interromper alguma coisa, vai você chegar atrasado, não vai, não faz. Você é repreendido na hora, pela autoridade que há lá, né? Então a gente precisa entender, amados, que há algumas regras que são importantes, são necessárias, para que a gente possa criar esse ambiente harmonioso, né? Ordeiro. Então a ordem é um negócio muito interessante. Tanto é que a Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo ele vai dizer que o culto cristão precisa ter dois elementos no comportamento, que é ordem e é decência. Não é isso? Então 1 Coríntios capítulo 14, não me lembro o versículo, se vocês lembrarem aí, eu abrindo aqui eu acho que está marcado na minha Bíblia sobre a ordem e sobre a decência, capítulo de número 14, verso 26. 26, é isso? É. 26? 14, 26 não é não, varão? Não é 26 não. É 35. Isso. Não é 35 não. Calma aí. É o 40. É 40. Então 14 e 40. Estou olhando aqui, errei. Eu vi ali que as mulheres, ou alguns maridos, coisa indecente, mas não é isso não. É o 40. Então 14, 1 aos Coríntios 14 e 40. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então decência e ordem é o que Paulo recomendou para um culto cristão. Esse culto era bagunçado. Pense num culto bagunçado, onde profetizava toda hora, todo mundo falando em língua estranha ao mesmo tempo. Então esse é um culto que a ética cristã reprova, tá certo? Então a Bíblia está aqui muito claramente, né? Mas a gente parece que os pentecostais não respeitam muito essa ética, mas é o que a Bíblia diz aqui. Então vamos lá. Eu separei aqui algumas éticas para que a gente entenda. Então, tá, é por isso que eu falei página 38, porque o meu conteúdo está na página 38. Ó. Aqui, ó. Livro de aluno é outra coisa, né? Aluno dá uma estudada, pesquisa, não é não, Nesse? Então, ética humanística, vocês anotem aí porque é um material que não está no nosso conteúdo aqui, tá? É uma pesquisa à parte aí. Então, ética humanística. O que seria a ética humanística? Bom, ética é regra, não é isso? Humanística. Então, só para a gente ligar e entender, ética
nós entendemos como regra, tá certo? Porém, a pergunta é o seguinte, irmãos, quem que estabelece a regra? Quem é que dita a regra, ou as regras? Quem é que diz o que é certo e o que é errado? Aliás, existe sempre a ética ligada a uma outra palavra, que é moral. Então, justamente, ética e moral, elas fazem parte de uma mesma coisa, no sentido que a ética é o princípio, não é? São os valores, o princípio que nós falamos. A moral é o comportamento. Então, moral é a aplicação da ética, tá certo? Só para a gente fazer essa aplicação mais assim harmoniosa. Ética seria os valores, o conteúdo que eu tenho por trás da moral. Então, o que está por trás do meu comportamento? Os valores, é a minha ética. Então, eu me comporto, ou seja, moralmente eu me comporto segundo as minhas éticas, não é? Quando uma pessoa ela se comporta diferente da sua ética, dos seus valores, seu princípio, ela está sendo hipócrita. É o que a gente vai falar daqui a pouco, sobre um comportamento fingido. Não é isso que a Bíblia diz. Os nossos princípios e os nossos valores eles têm que estar evidente no nosso comportamento. Alguns comportamentos não têm por trás a ética, e aí é uma hipocrisia, o que Jesus reprovou, daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, ética, princípio, valor, moral, comportamento, é o que mostra. Tanto é que quando uma pessoa ela quer repreender alguém, quando eu repreendo alguém, quando eu corrijo alguém, eu estou impondo sobre ela um valor que para mim é um princípio que para mim é o que eu sigo, não é? Mas quando o meu comportamento não é segundo o que eu falo, aí a pessoa fala assim, que moral você tem para falar isso? Não é assim, irmão? Vida? Que moral você tem? Quer dizer, o teu comportamento não mostra, como você quer me corrigir com um princípio e um valor se o teu comportamento não mostra isso? Aí ela fala, que moral você tem? Então a moral é o comportamento. Diga, Eric. É o que você está falando de Mateus 7, 28, Mateus 23, 3, não é? Você estava falando de Jesus Cristo agora há pouco. Não sei. Você vai falar mais pra frente. Vou falar, mas não sei se era isso não. O que diz esse texto aí? Uma vez você falou que foi Jesus Cristo, tá. que tinha autoridade. Sim, o final do Sermão do Monte, é verdade. E o Mateus 23, 3, que fala dos escribas. Isso, vamos pegar daqui a pouco. Isso, vamos pegar daqui a pouco. Obrigado por me lembrar. Eu já falei um bocado de vezes isso aí, eu esqueci agora. Eu devia falar mesmo. Então, coisa boa, tá vendo? Me lembra, tá? Se eu não falar, mas eu vou falar daqui a pouco sim isso aí. Mas só para que a gente entenda o que é moral e ética, ficou claro, sim, essa questão, porque me parece que alguns irmãos não... Quando fala de ética e moral, não tem a clareza do que é moral e do que é ética. Moral é o comportamento dos valores e princípios que é a ética. Tranquilo? Vamos seguir em frente? Então, ética humanística, os valores e os princípios, então, humanístico, né? Quando eu perguntei quem é que dita as regras, quem é que fala o que é certo e o que é errado, aí a ética humanística vai falar o seguinte, é o homem que é a medida de todas as coisas. Isso é até uma frase de Protágoras, se não me falha a memória, né? Diz que o homem é a medida de todas as coisas. Então é o homem que dita isso, é o ser humano. É a regra do homem. Né? O homem é que o homem é a medida das coisas, de todas as coisas. O homem é a medida. Então quem dita as regras é o homem, é o ser humano. Tá? É ele que dita as regras na ética humanística. Né? O homem que dita as regras. Porém, é muito complicado, porque esse negócio de certo e errado, na ética humanística vai levar em conta pelo menos mais dois outros, a gente chama de, oh meu Deus, comportamento sociofilosófico, que é o hedonismo e o utilitarismo. Tá? Então, na ética humanística, o que o homem vai colocar como parâmetro para que a pessoa defina o que é certo e o que é errado? Bom, o hedonismo. Então, o hedonismo seria a decisão baseada no prazer. Isso te faz bem? Isso te dá prazer? Então é certo, faça. Tem até um comercial, me parece, que tinha uma musiquinha assim, não tinha? No ano passado aí tinha, né? Se isso te faz bem, né? Se te faz feliz, então faça. É mais ou menos isso aí, né? Isso te dá prazer. Hedonismo. O hedonismo, com H, tá? Hedonismo, né? De prazer mesmo. Hedonismo é um conceito sociofilosófico que vai justamente trazer essa ideia de que, olha, o que te dá prazer, isso é correto, isso te faz feliz, então vai em frente. Esse teu relacionamento, você está feliz nele, embora seja antiético, mas
antiético para nós cristãos, né? Por exemplo, pessoa se divorcia lá porque, sei lá, compatibilidade de gênero, não conseguiu resolver os problemas. Aí vai e entra num relacionamento até de uma forma, no adultério e tal, mas aí larga a outra esposa. Não, mas me faz feliz, esse aqui eu estou feliz, está tudo certo. Então assim, o prazer no hedonismo, o prazer é o que vai dar o crivo de certo e errado. Então, te faz feliz, te dá prazer? Inclusive, se você bebe, te dá prazer. Se você usa droga e te dá prazer, então tá certo. Te faz feliz, tá certo, né? Então, certo e errado vai ser determinado pelo prazer que a pessoa tem, pela felicidade que a pessoa tem, né? Então, seria essa ética aí hedonista, humanística, mas no hedonismo. E tem a ética humanística, mas tem a questão do utilitarismo. O bem maior para o maior número de pessoas. O bem maior, o utilitarismo vai falar do bem maior para o maior número de pessoas. Isso até parece ser um negócio razoável. Se a maioria que está se dando bem, o bem maior para o maior número de pessoas. Então, o utilitarismo, ele vai falar que o que é certo é quando há um bem maior para o maior número de pessoas. Tá certo? Isso até parece ser razoável, mas o problema é que o utilitarismo traz também o pragmatismo. É muito ismo, né? Meu Deus do céu. O pragmatismo. Então, utilitarismo e pragmatismo, eles estão ali lado a lado. O utilitarismo é aquilo que é útil. É útil. Se é útil, então tá bom, né? Esse negócio é útil, tá certo. Deu certo, também é certo. Porque deu certo. Que é o pragmatismo. Então, o pragmatismo é aquilo que é a prática que dá certo. Então, ela se torna certo porque deu certo. Então, um bocado de coisa deu certo. Deu certo que Jonas foi lá para Tarsis. Deu certo que ele tinha dinheiro. Deu certo que tinha vaga lá no barco e ele comprou a passagem. Deu um bocado de coisa certo no plano dele. Mas estava certo? Não estava. Ele estava indo para um caminho errado, dando tudo certo. Então, é possível que tá dando. É igual algumas práticas que tem na igreja, né? A pessoa fez um voto não sei das quantas lá. Fez lá uma campanha não sei das quantas. O suposto profeta disse para ela fazer isso e aquilo e deu certo. O cara, embora seja um cara mau caráter, um cara que não tem testemunho, mas ele fez alguma coisa e deu certo. Então é certo. Não é porque deu certo que é certo, né? Então essa questão de um bem maior para o maior número de pessoas, que é o utilitarismo, é muito complicado. Não é por aí que a gente julga o que é certo e o que não é certo. Então seria a ética humanística, tá bom? Existe a ética existencialista, que vai dizer o que é certo depende da experiência do indivíduo. Então, o que vai determinar o que é certo na ética existencialista é a experiência que o indivíduo teve. Eu estou tratando, a gente já falou sobre batalha espiritual, não falou? Lembram? Vocês lembram que eu disse que as experiências pessoais, elas não podem ser tidas como base para a gente afirmar verdades? Lembram? Então, foi uma experiência que eu tive. Então tem aí foi até um livro aí que um aluno me mandou pedindo para falar para ela, né? Uma aluna inclusive, se aquela autora ela é uma pessoa correta ou não, assim, doutrinariamente, né? Tem lá a Divina Revelação do Inferno. Mary Baxter, né? Acho que é Mary Baxter. A Divina Revelação a Divina Revelação do Céu e a Divina Revelação do Inferno. São 2 livros. E assim, o que ela descreve lá, irmão, é a experiência que ela teve. Então, pela experiência que ela teve, ela afirmou isso como verdades. Verdade doutrinária, inclusive. Só que é antiético, biblicamente falando. Porque existem regras bíblicas para falar desse assunto. E o que ela falou contrariou ou feriu a ética bíblica, ou seja, as regras bíblicas, o ensinamento bíblico. Então, o que ela trouxe, ela foi desarmoniosa com a coerência e o ensino bíblico. Você pode dar um exemplo? Sim, ela diz, por exemplo, que o inferno é um lugar onde Satanás está, onde ele atormenta pessoas. Isso aí já é suficiente para a gente falar, opa, já errou, já foi antiética nessa questão, né? A Bíblia não diz isso, né? Então ela vai descrevendo coisas que contrariam o ensino bíblico. Então isso é o quê? É ferir uma regra. É a regra do ensinamento bíblico, né? Só estou dando um exemplo aqui porque a experiência pessoal, amados, porque aqui
A ética existencialista vai dizer que a experiência do indivíduo é que determina se é certo. Foi bom para você? Você teve a experiência, aquilo te fez bem? Essa experiência, ela te trouxe algo de bom, né? Mas de bom é sempre, né? E aí quem que determina? Porque, irmão, essa é a pergunta dessa geração da pós-modernidade, que tudo é relativo, né? Quem que é que estabelece? Quem disse que família... Um dia, no Facebook lá, o cara mandou um negócio assim, família tradicional. Que família tradicional? Porque se a gente pega não sei quantos mil anos atrás, família tradicional, tinha poligamia. Quem é que fala de família tradicional? Tinha casamentos lá na Grécia, a maioria muitos imperadores eram homossexuais, né? Casado inclusive com mulher e com homem. Quer dizer, eles eram polígamos, homossexuais e lá vai mais pecado junto aí. Então assim, né, quem é que determina essa questão de família tradicional? Tradição da onde? Tradição vai buscar lá não sei quantos mil anos lá atrás, de fato. Tinha, né? Sempre teve as nações pagãs e tal. A questão é, nessa sociedade, nessa geração, na cabeça dessas pessoas, que eu estou falando de intelectuais, eu estou falando de academia, eu estou falando de eruditos, eu estou falando das pessoas que influenciam o mundo. Na cabeça delas é quem que determina o que é correto? Quem é? E aí fica na relatividade, na experiência de cada um. Se esse grupo teve uma experiência boa, então isso aqui é ético para eles, isso aqui é bom e ninguém tem nada a ver com isso, né? O cristianismo sofre porque o cristianismo tem absolutos, tem regras definidas e negociáveis para todos. E isso é impensado nessa geração, irmãos. Que as pessoas têm uma cabeça libertina, uma cabeça que o individualismo ele prevalece sobre o coletivo. Então a gente está lutando por quê na nossa sociedade no Brasil? Por direitos de grupos. Não dá conta as leis, né? As leis não vão dar conta, não é? Quando querem criar uma lei lá, aí os que querem refutar a lei, vai lá na Constituição e diz aqui, ó, essa lei é inconstitucional. Por que uma lei ela se torna inconstitucional? Quando ela fere a outra. Então não pode haver essa contradição, não é? Mas a gente está sofrendo por conta disso, porque são leis para grupo. Então grupo de negros, grupo de mulheres, grupo de LGBTI, não sei o que mais tem lá. LGBTI agora. Não, LGBT. O I no carro era injeção eletrônica, né? É QI agora. Tem um bocado o analfabeto, mas o alfabeto todo lá. A questão é que... a questão é, leis, irmãos, para todos os grupos em uma sociedade não dá conta, porque você está buscando direitos individuais em detrimento do coletivo. Então fica muito complicado, não é? Então essa sociedade, ela sofre por conta disso. A mente do pós-moderno sofre no sentido de não aceitar a Bíblia por conta disso. Porque a Bíblia diz, ó, a regra é essa. Aqui está a ética. Aqui está a norma. E aí as pessoas não querem aceitar, né? Porque na verdade elas querem criar regras e normas que satisfaçam os teus desejos, as suas vontades e por aí vai. E aí não dá conta, porque o ser humano é cheio de vaidades, é cheio de vontades. O ser humano vive no hedonismo e ainda tem outro conceito sócio-filosófico que é o narcisismo, né? Que é pior ainda. O narcisismo é o ápice, é o topo do individualismo. Então é o cara que acha que todo mundo tem que morrer por causa dele. E o mundo gira em torno do ventre dele. Foi um dia um irmão, amigo meu, passou uma vergonha tão grande com o chefe dele, foi na empresa dele lá, que o chefe dele acho que disse para ele assim, boa tarde. Ele disse, não, boa tarde não, porque eu não almocei ainda, né? Teria que ser bom dia. Aí o chefe dele disse assim, você acha que o mundo gira em torno do seu estômago? Né? Então, olha só. Então o ser humano ele é essa pessoa que ele acha que ele é o que determina, ele que é o parâmetro de tudo. Quem é o aferidor da medida? Teve um que ser, né? O aferidor da medida. Então você já sabe quem é. Muito complicado isso aí. A ética naturalista. Os mais aptos é que sobrevivem. É a questão mesmo lá do Charles Darwin, né? Então a ética naturalista é a natureza que vai determinar. É muito complicado, irmãos, porque essa regra dá vazão, sabe o quê? Aborto, dá vazão à chamada eugenia. Ou seja, se você identificou que aquele feto tem um problema, que o neném
vai nascer com algum problema físico, você aborta tranquilamente. Né? Isso aconteceu na Roma antiga, nossa, aos montes. Então, identificava que algum neném, identificava não, naquele tempo não tinha ultrassom. O neném nascia, a criança nascia com algum problema congênito, alguma questão assim, era morto. Simplesmente era morto. Matava ou deixava lá para morrer, e morre em poucos dias mesmo, né? Então isso aí, olha só, a sociedade, ela já viveu dessa forma. Essa ética, perceba, a ética a gente fala, nossa, a ética é um negócio bom, depende. Que regra é essa? Então a regra da eugenia... Eles falavam que a criança não ia sobreviver, né? Então naquela época, quando a gente lutava, aí nasce um neném aleijado, vai morrer. A questão, isso é uma desculpa na verdade, né? É uma desculpa, porque eles queriam mesmo essa questão da eugenia, ou seja, só dos seres humanos perfeitos, fisicamente pelo menos, né? Fisicamente. Então assim, essa ética naturalista, ela vai ter essa ideia do Charles Darwin, os mais aptos é que sobrevivem. E aí vai dando vazão então para todas essas atrocidades. O nazismo é baseado nisso. Exatamente. Nazismo, fascismo. Exatamente é o que eu ia falar e você adiantou o assunto. O espírito é o mesmo, não. Esse menino é benção pura. Eu acho que chegando nesse extremo aí, até que é ruim, mas sei lá, eu acho que quando a criança nasce e não tem condição, eu acho que... Não, mas por exemplo, nasceu com a má formação, não tem metade de um braço. Aí sim, eu tô falando aquelas crianças que nascem e vai viver a vida inteira vegetando sem... Anencéfalo. Nossa, eu acho que é muito a nossa lei mais duro deixar... Então, veja bem, Diego, a nossa lei, ela vai autorizar o aborto quando é em caso de estupro ou anencéfalo, né? Que nasce sem cérebro, que de fato não vai mesmo viver, não tem como, sem cérebro não tem como. Agora sim, aí eu vou falar da ética cristã daqui a pouco, aí a gente entra por aí. Então assim, essas são opiniões, cada um tem direito de ter as opiniões, tranquilo. Agora a gente precisa entender qual é a ética cristã a respeito desses assuntos. A gente vai ter um livro muito bom, 2 livros muito bons que eu tenho lá inclusive, um é Contra a Cultura, o nome dele é Contra a Cultura, e o outro Tem, não tem? Eu acho que eu trouxe para vocês em alguma matéria aqui, não foi? Foi... Evangelismo. Foi. Então, ética, a contracultura, e o outro é as questões éticas, o cristão e as questões éticas da atualidade, que vai tratar de todas essas questões, então, sobre eutanásia, sobre aborto, né? Todas as questões que envolvem a vida, células-tronco. Então, assim, tudo que envolve essas questões que são éticas e são muito complexas, muito complicadas mesmo. Ano passado nós tivemos debates aos montes lá no Senado, se não me falha a memória, né? Por conta de todas essas questões aí, né? E aí, como que faz? Aí, vai abortar? Aí veio o cientista, aí veio o biólogo, aí veio o psicólogo, aí veio o líder religioso. É muito complicado, não é fácil, é uma questão complicada. Na Argentina teve isso, você viu que para liberar o aborto, Sim. que até os católicos conseguiram parar com essa onda. Sim, então, mas então a gente tá, o que nós estamos falando aqui? Dessas éticas que ainda não é ética cristã, né? A gente vai ver a ética cristã e aí a gente vai ver as regras. Então aqui quem estabelece essas éticas? Depende. A natureza, a experiência do indivíduo, o ser humano. Agora a gente vai ver a ética cristã, o que a gente vai trabalhar em cima dela, tá certo? Então para nós cristãos, que temos valores e princípios bíblicos, então quem determina o que é certo e o que é errado é Deus. Quem é o parâmetro? De onde veio a noção, inclusive, de certo e errado? De Deus. Né? Quem que determina se isso é certo ou se isso é errado? É Deus. A sua pessoa, o seu caráter, os seus atributos e aquilo que ele deixou como princípios e valores nas Escrituras Sagradas. Então nós cristãos, nós não temos outra fonte para discernirmos, avaliarmos, nos basilar em aquilo que é certo ou errado, a não ser a Bíblia. Não temos, amado. Para nós não é biologia, não é ciência, não é religião, não é nenhum outro ramo que vai para nós dizer o que é certo e o que é errado. Agora você falando aqui, agora eu lembrei de ser que eu estou assistindo dos vídeos. Que eles vão lá e sequestram um padre e levam para a aldeia deles lá. E esse padre vive esse conflito aí de ética. Tipo, o que os nórdicos lá fazem, para ele parece certo, mas no modo cristão de viver parece não certo.
Irmãos, não é? Fica nessa confusão, professor, porque tipo, os caras, e é bem nesse bagulho aqui do faz e deu certo. Tipo, os mortos vivem de uma maneira e o bagulho dá certo, Dá e certo. os cristãos lá do outro lado faz e dá errado. Aí Então. ele fica numa confusão na cabeça dele, tipo, e agora? O que é certo? O que eu faço? É o resultado. É porque eu não acabei ainda, mas mais pra frente. Então, mas pelo que você está descrevendo, é o resultado que está determinando, né? É. Olha só, é a experiência do indivíduo, é o pragmatismo, é o hedonismo. Então, olha, percebam, amados, que de fato é isso que vai estar determinando. É muito interessante, não é fácil a gente, às vezes, julgar algumas situações. Eu vou falar um caso para vocês aqui, não é para porque assim, a gente é muito apressado em emitir as opiniões. Calma, irmão, pense direito, né? Pense, repense, mas assim, tente pensar num todo. Não, porque a gente é muito condicionado a ter opinião para tudo, porque a gente já está condicionado a, né, ó, você ter opinião sobre isso, e assim, calma, avalie, o negócio não é tão fácil assim não. Não é tão simples assim não. Porque a igreja muitas vezes trata de uma forma muito simplória com questões complexas, irmão. O negócio é debatido aí por centenas, milhares de especialistas na história toda, para um cara vir falar, não, é assim, bobagem, isso aí a gente já sabe, é assim. Nem sempre, né? Vou dar um exemplo. O ano passado foi um missionário lá na minha igreja e ele contou um caso para nós. Ele faz missões ali Rapaz, não é na Grécia não, mas é próximo da Grécia, esqueci. Próximo da Grécia. Onde tem a Sharia. Sharia é a lei islâmica, não é? E na lei islâmica o cara pode ter 3, 4, 5, 6, 7 mulheres. Isso na lei você pode ter. No Brasil isso é poligamia, né? Bigamia não pode. E lá o cara tem, desde o que ele sustente todas elas. Então o cara tem 3, 4 de boa. E aí o que acontece? O islâmico, o muçulmano, ele aceitou Jesus e ele tinha 3 mulheres. Tinha 3 mulheres. Filho, tudo mais. Aí ele falou, e agora? O que eu faço com esse irmão? Eu falo para ele deixar 1, 2, porque na lei as 3 são dele. E ele tinha filho com as 3. E ele trata com as 3, e ele sustenta as 3, e ele lida com as 3, e ele respeita as 3. Irmão, vocês acham que é fácil resolver algumas questões éticas? Aí com a nossa mente religiosa brasileira, não, manda um embora. Como assim manda um embora? Só para vocês entenderem que questões éticas nem sempre é tão simples assim. Quando a gente lida, foge do nosso quadradinho, foge do nosso ciclo, do nosso mundinho religioso, brasileiro, evangélico e tal, a gente vai perceber que há as questões aí que não são tão simples assim não. A Bíblia tem uma resposta direta para isso? Não tem, amados. Tá? Só para vocês pensarem e dormir com esse barulho aí. Eu falei para ele continuar com as 3 e seguir a vida da gente. Essa seria, na minha opinião, a mais sensata das orientações de um pastor para uma pessoa nessa situação. Honre, respeite, sustente e trate as 3 igualmente. É que nem quando a pessoa aceita Jesus com tatuagem e vem pra igreja. Você vai mandar o cara cortar? Vai arrancar a pele? Tem um versículo, eu não me lembro onde é que está escrito que fala assim para a gente seguir tanto a lei da terra como a lei do céu. Eu esqueci onde é que está Romanos escrito. capítulo 13 fala sobre isso. Não, bom, mais ou menos, né? Mas não é bem assim não, calma aí, porque elas vão entrar em choque, inclusive na maioria das vezes. A questão do capítulo 13 de Romanos é para a gente honrar as autoridades, né, enquanto cidadão do céu, desde o que, não Romanos 13 está falando isso, mas quando a gente entende todo Ao todo, não é? a gente entende um todo da Bíblia, aí a gente junta, porque Romanos 13 está falando sobre a respeito da prática cidadã, da responsabilidade cidadã. E nós, como cidadão da terra, nós temos que então honrar as autoridades, as leis e etc. Só que no ensinamento geral, a gente já pega então outro texto que vai dizer, enquanto esses homens não desonram a Deus. Em Atos capítulo 4, verso... esqueci lá o verso, mas é o capítulo 4 lá. Que o Pedro disse assim para as autoridades, assim, julguem vocês se é razoável, nós obedecemos a vocês ou obedecemos a Deus? Então é claro que nós vamos obedecer a Deus, disse Pedro, né? Então quando as leis da terra, as autoridades da terra desobedecem a Deus, nós temos uma santa rebelião. Essa é a rebelião que Deus espera de nós. Capítulo 4? O capítulo deve ser o 4 ou 5, varão. É quando Pedro é preso, junto lá com os apóstolos, os outros apóstolos e tal.
E eles dizem, ó, não preguem mais sobre o nome de Jesus, é o 4 mesmo, velho. Não preguem mais sobre o nome de Jesus, não, julguem vocês, se é razoável, se é lícito, nós obedecemos a vocês e não a Deus. Então nós obedecemos a Deus quando a obediência da terra nos faz desobedecer a Deus. Então há sempre esse choque aí. Então, né, obedecer às leis do céu. Então, o Fábio está nesse contexto aí, às vezes aqui no Brasil tem as suas éticas aí fora, tem as suas aí. A Bíblia tem até. Então, é por isso que é por isso que eu trouxe todas essas éticas, né? Entre outras mais ainda, tá? Eu trouxe as principais aqui só para a gente ter uma ideia, ter uma noção dessas questões, que não é uma regra só, não é uma ética só. E quando a gente vai para a profissão, então, aí que, né, que a gente vê essas variedades. Então você vai ter uma ética muito forte na medicina, a ponto de que se um médico ele receitou algo errado, um outro médico, mesmo identificando, jamais falará daquele médico para um paciente, jamais. Você pode falar, ó, doutor, o fulano aqui receitou tudo errado aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ele vai se calar apenas e vai dar o parecer dele. Vocês já tiveram essa experiência aí, não? Nenhuma já? Então é ética forte. Aí tem um conselho de ética, se o cara infringir algum conselho de ética, ele é cassado na sua licença para, no caso CRM, né? Dele é cassado. Então existe uma ética muito forte em algumas profissões.